Então, a primeira coisa que eu quero falar hoje, né, retomando naquele primeiro encontro sobre a profissionalização, né, o que a gente entende enquanto profissionalização, a gente pode entender enquanto mercado e tal. E aí eu acho que faltou falar, assim, ou então, né, para acrescentar as informações lá no nosso primeiro encontro, né, que foi sobre equipamentos e tal, tudo, que é muito importante, né, entender o funcionamento da tua câmera, ler o manual, saca? Tipo, né, se não tem como, não tem manual só tem manual em inglês, pô, tenta, né, buscar esse manual em português, que deve ter alguma tradução, ou então tenta ver, joga no YouTube, alguma coisa, entendeu? Alguma coisa vai ter sobre as especificações da tua câmera. E eu falo, acho que, pelo menos pra mim, assim, eu aprendi a fotografar muito lendo manual de câmera, que é uma parada que quase ninguém faz. Porque é isso, é quando a gente vai dominar também, sabe, o equipamento. É um dos caminhos, né? Porque tu tem o controle na mão, né, da técnica, da produção, tudo bem que, sabe, uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente, às vezes, se distanciar da técnica. Eu conheço pessoas que são muito boas tecnicamente, mas elas não conseguem dar um passo além daquilo, né? E a técnica, ela tem que estar sempre nos auxiliando, né? E tem que estar... Ela é uma ferramenta para o processo criativo. Ela não pode ser o processo criativo, né? Então, é sempre importante, sabe, entender o funcionamento da câmera, entender técnica e tal, tudo, para poder quebrar, que eu acho que é o grande lance aí, né? A gente pode, né, subverter, que é uma palavra que eu gosto de usar, né, essas questões meio basilares assim, mas é importante a gente saber, ou ter pelo menos minimamente um domínio sobre elas. Então é um pouco disso assim, tá? Desse nosso primeiro encontro. Dica básica: sensor limpo, né? A gente não está segura para limpar o sensor da câmera. Poxa, leva num lugar, sabe, que alguém vai fazer. Tem alguns kits na internet, assistam, né? Tentem mensurar se vocês têm condições, né? Eu tenho alguns anos de experiência, sim, não é algo difícil, mas não é com toda a câmera que eu me seguro em fazer a limpeza desse sensor. Beleza? Na nossa aula 2 a gente falou, né? Eu falando aula de novo, não é aula, galera, é encontro. Nosso encontro 2, né, o segundo, a gente falou sobre, cara, mercado e profissionalização pós, né, pandemia, né, pensando numa saída desse cenário pandêmico aí. Então, assim, eu acho que duas coisas são importantes, né, e também vale daquilo de cada uma entender o momento, né, que está atravessando, né, e entender o tamanho do passo que pode dar e o tamanho que esse comprometimento vai fazer diferença na rotina, na vida financeira e tal, né? Então acho que duas coisas são muito legais, assim, pensar que um registro profissional é sempre algo muito importante, né? E também existe, né, aquela questão de fazer parte de uma categoria profissional. Isso também eu considero importante, né? Porque a gente fica muito preso a essa questão do freela, e o freela é muito bom, mas, cara, viver de freela é algo bem... Poxa, como é que eu vou dizer, sabe? É difícil falar isso, porque grande parte do nosso setor faz isso, mas eu também vejo que é uma estratégia muito mais de mercado, né, uma estratégia enquanto opressora, né, porque o freela muitas vezes ele ganha muito abaixo, sabe, do que se espera, né, do que é praticado no mercado muitas vezes. Então, freela é difícil, a gente faz para sobreviver, e por essa questão toda, né, de não, muitas vezes de ser uma coisa rápida, uma jogada, sabe? Mas o ver disso é bem difícil, tá?
E aí, na contrapartida disso, dessa questão do freela e tal, a gente tem alguns outros mecanismos, né, que eu estava falando ali, né, que é a questão de ter o registro profissional, de fazer parte de uma categoria, de talvez também estar filiado próximo a uma instituição sindical, né, e que isso também pode garantir uma série de direitos, né, uma série de acesso também a algumas questões, né? Por exemplo, o sindicato muitas vezes tu vai conseguir ali uma assistência jurídica que nem sempre, entendeu? Para nós, na nossa condição enquanto, né, fotógrafos, né, a gente vai conseguir acesso, né? Então é importante mensurar isso, sabe? Ter esse cálculo assim presente, né, sobre esse registro profissional, o momento que esse registro ele pode se apresentar como uma estratégia de sobrevivência de mercado, de acesso a outros mercados, né? Então, acho que é importante. E nisso a gente tem, né, uma sigla chamada DRT. E o DRT, que é D de dado, R de rato e T de trabalho, né, ela tá ligada, né, ela é uma sigla, né, se não me engano é Diretoria Geral de Trabalho, alguma coisa desse tipo assim, uma sigla que não tem uma coerência, digamos assim, mas ela quer dizer, né, diretamente algo relacionado ao registro profissional, né? E como eu falei ali, né, é importante, assim, eu pelo menos considero importante ter esse registro para poder acessar até outros trabalhos. Mas também existe toda uma via crucis aí até conseguir, né, esse registro. A gente até pode pensar num outro encontro para falar especificamente disso. Acho que no próprio material do Frente aí, no nosso feed, já tem algumas dicas, né? E algo bem relativo assim, né? Eu já tentei algumas vezes de graça, alguns consegui, outros não, sabe? Mas existem caminhos para isso, beleza? Uma outra questão também fica essa questão da profissionalização que acho que é válido falar lá do nosso segundo encontro, que é a questão de ter um CNPJ disponível, né, de vocês para as atividades que possam exigir, né, a emissão de nota. Para mim isso fez todo um diferencial, sabe? A partir do momento que eu comecei a ter um CNPJ, eu comecei em busca de trabalhos e outros trabalhos foram me aparecendo, foram surgindo, né, que era necessária a emissão de nota, né, e sobretudo poder acessar, né, não só editais, né, mas poder ter algum amparo, alguma questão legal ali em que o CNPJ ele vai poder oportunizar algumas outras, vai poder oportunizar acesso, né, por exemplo, a linhas de crédito, linhas de financiamento, né? Então o CNPJ, lembro de novo, né, a gente tem sempre que medir, né, mensurar o quanto que a gente pode se comprometer, né? Então, por exemplo, eu falo para vocês do MEI, né? O MEI ele é um compromisso, né? Então o MEI ele tem um custo mensal em torno de 60, 70 reais, né? Se deixar atrasar vai ficar meio complicado, que aí vai virando bola de neve e tal, né? Mas é uma parada que também conta, né, para uma suposta aposentadoria, que eu acho que não vai rolar para ninguém aí, com as regras aí que o nosso saudoso vampiro aí deixou para nós, né? E que nessa última reforma trabalhista aí trevosa as coisas pioraram muito, mas igual, de alguma forma ou de outra, garantem alguns benefícios. Eu não digo nem benefícios, desculpem usar essa palavra, porque não é benefício, não é privilégio, mas que são acesso a bens sociais, né? Caso, né, a gente venha ter algum problema de saúde ou, né, de alguma ordem que a gente possa se afastar do trabalho.
Então a gente vai estar assistido pela Previdência Social de alguma forma ou de outra. Então vejam o MEI, pesquisem o MEI, MEI é de graça, tá? Então tomem muito cuidado, né? Que tu joga MEI aqui, como abrir um MEI no Google, vão aparecer uma porrada de sites ali. Tomem cuidado com esses que vão aparecer de cara já. Alguns cobram umas taxas que não precisam nada disso, é de graça, né? Tentem sempre buscar por plataformas do governo, sabe, para poder fazer a abertura desse MEI. É um processo bem rápido, né? Tem que ter os documentos ali tudo certinho e tal, e jogo rápido, tá? E de novo, tem um custo mensal em torno de 60, 70 reais, tá? Vejam o quanto que isso cabe, né, no orçamento de vocês, né? E a partir daí a gente, né, também começa a ter acesso, né, a uma série de outras oportunidades que elas vão surgindo. Então, era isso que eu queria complementar desses 2 primeiros encontros. E a gente vai falar hoje, né, sobre o que também surgiu nesse segundo encontro, né, que são estratégias, né, da gente também de sobrevivência, né, nesse mundo aí, cenário quase ou próximo, né, de uma pós-pandemia, né, um cenário pós-pandêmico. Porque para mim, no caso, né, por conta desse covidão aí que eu tô, para mim a pandemia tá rolando ainda, que, né, enfim, tem uma série de críticas ligadas à condução desses processos todos aí pelas autoridades, né? Mas a pandemia está aí. Cuidem-se, né? Porque a nossa saúde é a parada mais preciosa, né? Então vamos lá. Como estratégia, né, eu falei nesse segundo encontro sobre como, né, o audiovisual ele me trouxe outras oportunidades de trabalho, né, e que hoje elas são minhas atividades principais, sim, né. Então, por exemplo, eu fui de alguma forma ou de outra, a fotografia me conduziu, né, para o cinema, que era algo que eu sempre amava, assim, viajava, né. E aí a gente, né, acho que todo mundo, né, de alguma forma ou de outra, é fisgado por aquilo. Esse filme tem uma fotografia linda e tal. Depois eu fui descobrir que não tinha nada a ver com fotografia, aquilo era um quadro, né? Um quadro bonito e tal, né? E que a fotografia, no caso, né, no cinema, ela tem a ver com a luz, né? E as escolhas que a gente faz, desde a lente que a gente vai usar, desde o tipo de iluminação que vai ser, né, vai ser utilizada, né, o quadro, né, e como que essa captura de imagem vai ser feita, né? ISO alto, ISO baixo, uma série de outros elementos técnicos. Então a fotografia no audiovisual ela diz muita coisa, né? Também está aí, estão relacionados os movimentos de câmera, né? Então tem uma série de outras questões que envolvem, né? Não só aquele quadro bonito que a gente vê nos filmes e acha, né, que fotografia linda, né? Os enquadramentos têm nome também, né? Então são vários elementos, né, que a gente que vem da fotografia vai ter contato também e vai ter um tempo de aprendizado, né, um tempo de experimentação e vai buscando também, né, outras referências, vai construindo referências também. Então é isso, assim, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu também, de alguma forma ou de outra, eu fui entendendo que esse caminho do audiovisual ele está vivendo uma ascensão, talvez, que a fotografia ou que estagnou ou que está em declínio, né? Que eu já tinha dito, por conta, né, de eventos, uma série de outras questões, né, e o que eu já chamo já de recessão econômica que a gente está vivendo, né, que eu acho que é importante pensar,
nisso tudo, porque o equipamento está cada vez mais caro, a gente não pode aumentar os nossos preços, né? Então, de novo, né, a gente compra tudo em dólar, né, todo o nosso equipamento é precificado em dólar e a gente trabalha em real, então isso é loucura, né? Então, né, vamos pensar um pouco disso, né, que eu pelo menos experimento, né, um mercado em declínio relacionado somente à fotografia. E aí o audiovisual, por um lado, né, eu vejo em extrema ascensão, né? E aí eu também começo a entender, né, diante desses aprendizados e dessas experiências profissionais que eu vou tendo, que o audiovisual é um caminho. Ele é um caminho, né, ele também é uma possibilidade, né, de renda e construção, né, de portfólio, né, posicionamento de mercado. Então é bem, sabe, importante. Claro que eu estou falando de experiências minhas, não estou dizendo que vai dar certo para todo mundo, mas eu acho, sabe, que vale muito, né, quem faz a fotografia sua principal atividade de trabalho ou de renda, né, desculpem, eu acho que é importante olhar um pouco para essa questão do audiovisual, do vídeo, né, porque a gente está tendo demanda, sabe, né? Claro, né, vai um tempo de se especializar ou de entendimento, né, até de descoberta do nicho de mercado ou de, né, de uma estratégia para sobreviver a esse mercado, mas o papo é o seguinte, né, o que me salvou assim, de muito rolê ruim, de pouca grana na fotografia foi o vídeo, sabe? E vídeo assim, as coisas mais diversas, sabe? Desde campanha, sabe, publicitária para construtora até coisas mais simples, sabe? Vídeo de uma feirinha de economia criativa, sabe? Isso paga, as pessoas ainda pagam, sabe? Porque é muito trabalhoso, né? Vale esse tempo de estudo, de aprendizado, mas é algo que está rolando, sabe? Então, acho muito importante para quem está na fotografia e, de novo, faz disso a sua principal atividade, vai dar uma estudada no vídeo, que ali tá a grana, tá? Beleza, vamos lá. E o que a gente pode também pensar no vídeo, né? Que eu acho, né, eu vou deixar algumas referências também aqui na descrição ali de alguns canais que são bem legais, sabe? De uma galera que pensa vídeo assim e que foi bem importante para mim e são referências, né, bem legais. Qualquer vídeo que a gente faça vídeo de uma hamburgueria, sabe, de produto e tal, eu acho que é legal a gente buscar referências, mas também acho legal que, né, com o tempo a gente vai desenvolvendo uma linguagem própria, porque isso também é bacana, né? As pessoas vão começar a entender o teu trabalho, a ver o que ele tem de diferente com relação aos outros. Então isso é muito massa, é muito importante, tá? Aí, né, entra a questão também do audiovisual que a gente não tem na fotografia e que é de extrema importância, que é a questão do som, né? Eu já havia falado, né, um pouco sobre o som, né, e volto a falar. Se o teu vídeo ele não exige, né, nenhuma fala, nenhum nada assim, né, de especial com relação ao som, beleza, né, a câmera ali, tu vai buscar uma trilha sonora para fazer um fundo para esse vídeo. Tem algumas bibliotecas também de efeitos especiais que isso também dá uma outra camada, dá uma outra textura também sonora ao vídeo, isso é muito importante, né? Tipo, sei lá, sonorizar uma transição de uma cena para outra, sabe? Isso às vezes traz um elemento legal, tá? Mas também tem que ter um pouco de bom senso e ser usado também com parcimônia, né? Então,
né, tem essa camada do som, ela é muito importante no vídeo, tá? Não é qualquer música que a gente pode pegar para botar no nosso vídeo, né, para fazer o fundo. Isso também tem problemas, né? A gente pode ter problema com direito autoral e o vídeo, né, ele acaba ou ficando limitado ou não monetiza, né? Para quem, né, trabalha com produção de conteúdo já deve ter experimentado que não é qualquer música que dá para botar ali porque o YouTube vai, pum, derruba, né? O Instagram, o Facebook e tal. Então tem isso também, sabe? Então sempre busquem trilhas ou bibliotecas de som, né, com trilhas que são abertas, que são disponíveis, tá? Por exemplo, tem no YouTube ali o Audio Library, se eu não me engano, que são uma série de trilhas também que podem ser usadas nos vídeos. O que está acontecendo no momento é que tem uma galera que está registrando essas trilhas abertas, né? E isso está dando um próprio problema dentro do YouTube. Então, o YouTube te fornece a trilha dizendo que é uma trilha gratuita que pode usar no teu vídeo e às vezes está dando ruim. Né? Ou outra coisa também que pode às vezes ser um pouco complicado, se é um vídeo está tocando uma música aí, né? E por algum acaso essa música está presente ali, né, por trás do vídeo e o algoritmo lá entendeu que, né, isso também é algo para se ter muito cuidado, né? Porque de repente essa música no fundo, né, ela pode te dar problema. Então fiquem bem atentas sobre esse rolê aí, tá? E uma outra parada também que eu acho que é importante falar sobre o som, né, é sobre a captação desse som, né? Tem uma série de elementos aqui que eu acho que são legais, né? Trago esse aqui inicialmente, eu já havia falado, tá? Esse é um microfonezinho para colocar na sapato da câmera, tá? Ele tem esses pelinhos aqui, né, o furry, porque é pro vento, né, de alguma forma ou de outra, né? Esse vento vai bater e não vai dar aquele ruído de, tá? Então é importante, isso aqui é bem legal, tá? É um investimento que foi na faixa de 70, 60 reais, tá? Comprado no centro do Rio ali, naquela região ali da Senhor dos Passos ali e tal, tudo. Sempre do outro lado, não do lado, né, de quem vai para Uruguaiana, mas do outro lado, porque daquele outro lado da rua as coisas são muito mais baratas, então se liguem. Isso também é dica de sobrevivência, né? Comprar a mesma coisa pelo preço mais barato. Então, né, o mesmo produto, desculpa, né? Então é isso também. Isso aqui, tá? No caso, por que eu preciso de um microfone desse para, né? Isso depende muito da tua demanda, né? Se, por exemplo, tua demanda ela exige que tu vai gravar, vai ter um depoimento de alguém, sabe? Um videozinho, mas que tu quer, tipo, sei lá, vamos lá voltar para a hamburgueria, né? Que na hamburgueria vai entrar uma fala do dono contando um pouco da história e tal, tudo. Tu já pode fazer a captação com esse microfonezinho aqui na câmera, conectado na câmera. Já vai ter um áudio com uma qualidade absurda, né, com relação ao áudio, ao microfone da própria câmera, que, pô, nenhuma câmera vem com um microfone bom embutido, tá? Isso aí é, né, porque não é talvez algo dedicado, é algo para estar ali para servir como referência, né, mas dedicado assim, eu nunca vi nenhuma câmera dessas de DSLR com um microfone bom, assim, de captação dela mesma, né? Mas vamos lá. Uma outra parada que a gente pode fazer também, que eu acho que é interessante e que é de mais baixo custo, né? Se isso aqui foi entre 60 e 70 reais, tá? Tem uma outra opção que é com custo mais baixo ainda, tá? Que é conseguir um segundo celular, né? Vocês vejam ali no reflexo, eu estou filmando com um, né? E esse aqui é o segundo celular. E o que eu faço aqui? Eu posso simplesmente baixar um aplicativo
de gravação de áudio nesse celular, conectar o microfone de lapela, tá? Na entrada ou P2 ou agora USB-C, né? Conecta esse microfone de lapela, né, que eu tinha aqui por cima aqui agora, me fugiu, ó, tá aqui. Ó, pego esse celular, tá? Isso aqui é um microfone de lapela, mas esse aqui já é um microfonezinho um pouquinho, né, mais caro e tal, porque ele tem um condensador, ele tem uma fonte de alimentação aqui, que é uma pilhazinha, né? Ele tem 6 metros de cabo, tá? Então é algo que, né, dá pra ficar assim, né? Ou até pode conectar direto na câmera, ao invés, né? Também já safa. Mas o que eu quero falar pra vocês é o seguinte: pode ser um microfone bem simples de lapela, tá? Não precisa ser condensador, nada. Só ele ali, tal, né? Desde que ele tenha, né, as entradas ali para isso, né? Pego esse microfone, conecto ele no celular com o aplicativo, né, de gravador, de gravação de áudio, boto o microfone de lapela na pessoa entrevistada e estou gravando esse áudio separado. Ah, mas aí o áudio da câmera, tá, beleza, vai ter o áudio da câmera ali, mas já vai ter um outro áudio com uma qualidade um pouco melhor e de uma outra via, entendeu? Então isso também é legal, porque se der alguma ruim ali naquele áudio ali, enfim, tiver muito ruído, por exemplo, externo, esse áudio do celularzinho ali e tal, com lapela e tal, ele já vai ter menos incidência, né? Porque o raio dele, né, de captação, né, ele já se restringe. Então ele já não vai pegar, né, tantas coisas, tantas sobras, tá bom? Né? Esse raio a gente também pode chamar ele, né? Todo microfone ele tem algo que acho que vocês podem pesquisar depois, chama-se diagrama polar, né? Ele vai mostrar um pouco da característica desse microfone, né, e as áreas, né, de captação ali, e é um esquema, um desenho, tá? Beleza. Dito isso, né, já que eu tenho agora um lapela conectado diretamente no meu celular, né, enquanto o outro tá gravando aqui, ó, tá? Posso deixar isso, né, ou no cinto, no chão da pessoa, né, se não estiver gravando, assim, os pés e tal, que é legal dar uma monitorada mesmo que de longe, sabe? Ficar, tá gravando, tá, tal. Tentem colocar o telefone no modo silencioso quando vocês estiverem gravando, né, esse áudio aí com lapela, para que não. Eu costumo deixar o telefone no modo avião, tá? E deixo o telefone no modo avião, né, para ele não ter nenhum tipo de interferência ou, né, uma ligação indesejada, por exemplo, né, porque eu vou estar gravando o áudio, ele continua sendo um telefone, né, funcionando como um gravador de áudio, mas ainda assim é um telefone. Então as pessoas podem ligar, né. O mais legal disso tudo, que eu acho, se possível for, tira o chip fora, deixa no modo avião, né, não desativa todas as notificações, né, e é um pouco disso, tá, beleza? Então assim, a gente tem essa preocupação com o áudio, né, que acho que é importante, né, vai ter essa fonte externa, e o que é legal nisso tudo, né, é que a gente vai depois unir essas imagens, tá? E aí eu tenho duas referências para vocês sobre programas de edição gratuitos, tá? A primeira delas é um programa para o PC, para, né, quem usa Mac também tem e tal. É um editor de vídeo chamado DaVinci Resolve.
ou DaVinci Resolve, e o bicho resolve mesmo, tá? Ele é um programa da Blackmagic. Blackmagic, para quem não sabe, é essa belezura aqui, isso é uma câmera Blackmagic. Na aquisição da câmera vem o programa também, só que o programa também está disponível, né, de forma gratuita, uma versão gratuita nas redes, né, no próprio site da Blackmagic. Consegue baixar o programa, instala na tua máquina. Tem alguns outros recursos, né, que são limitados, né, por conta, e estão disponíveis na versão paga, porque, né, não existe almoço grátis nessa jogada. E aí, né, entra a questão toda, né, de ser um programa que tu consegue fazer muita coisa com ele, muita coisa incrível. Também vale um tempo de estudo, vale um tempo de experimentação. E onde é que eu encontro essas aulas? YouTube, gente. YouTube tá... joga primeiros passos da DaVinci Resolve, sabe? Primeiro contato, sabe? Tipo, como usar o DaVinci Resolve, tá? Beleza? Para o computador, né? E se tu estiver gravando com o celular, aí eu tenho uma outra dica também que é muito boa, de um programa de edição para o celular, um aplicativo de edição para o celular chamado CapCut, C-U-T, né? Vamos lá, CapCut, C-A, né? C de casa, A de areia e P de pão, né? CapCut, C de casa, U de urso, né? E T de trabalho. Então o CapCut ele vai dar conta de muita coisa para fazer edição no celular. Inclusive é um dos melhores, né, programas para adicionar legenda. Então é muito, muito, muito legal, assim. De novo, pesquisem muito, tem muita coisa no YouTube, tá? Que vale muito, muito mesmo, sabe, essa experiência. Baixa o CapCut ali, né, na Play Store ali e tal, enfim, quem usa Mac também, eu não lembro agora como é que é a versão dele, se ele tem a versão para Mac, né, mas acredito que sim, tá? E aí, né, o CapCut ele vai dar conta de muita coisa legal para edição de vídeos com celular, tá? E por isso, né, eu acho que vale muito, né, que a gente está falando, né, dessa pequena introdução audiovisual para fotógrafos e fotógrafas como uma série de apanhados, sabe, de experiências e possibilidades, né, que a gente possa pensar juntos aí e tal. Fico à disposição, né, já estamos encaminhando já para despedir, até ultrapassei o horário já, peço desculpas, né, mas fico à disposição. Precisar mandar, manda pergunta ali que vai, sem resposta ninguém fica, né? O que é massa é que a tua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas e que pode ser ainda mais incrível, né? Porque sempre quando a gente tem contato com a dúvida de outra pessoa, a gente ganha muito, porque a gente também aprende, né? Então eu tô aí, podem mandar mensagem, qualquer dica, elogio ou enfim, conteúdo que eu vou começar a trazer coisas mais rápidas aqui, tipo uns shotzinhos de alguma coisa ou outra, podem me chamar. Beleza? Eu sou Joanano Lucas, essa é a nossa terceiro encontro, né, jogando nas 12, né, uma introdução audiovisual para fotógrafos, e é um pouco disso, minha gente, tá? Estou me despedindo aí, deixem aí as suas mensagens, né, dúvidas, recomendações, críticas, né? E papo 10, se cuidem com o Covidão, que essa parada é bronca, tô todo ruim,
mas tô aí, tô inteiro e vou sobreviver. Então se cuidem, não, né? Não vão de garfo, que hoje é dia de sopa, né? Então é isso aí. Um beijo, galera, um salve, chama aí que eu tô aí. Abraço.